Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador. Este é um espaço destinado para os parlamentares de Itajaí exporem as suas principais pautas legislativas e comentarem os assuntos da cidade. E no programa de hoje nós recebemos o vereador Osmar Aníbal Teixeira Júnior do Solidariedade. Olá, vereador, tudo bem? Olá, Maurício, nossos telespectadores, público que nos acompanha através dos canais da Câmara de Vereadores de Itajaí. Satisfação estar aqui agora pela primeira vez presencial, né? Estávamos antes apenas no modo online devido à pandemia, mas eu estou tendo a oportunidade de estar aqui no estúdio a primeira vez. Agradeço o convite. Seja bem-vindo, vereador. Vereador, como o senhor avalia esses, agora completando 9 meses de atividade parlamentar aqui na casa, o ritmo de trabalho, as demandas de trabalho aqui da Câmara de Vereadores, elas correspondem à expectativa que o senhor tinha antes de ser vereador? Com certeza. Na verdade, claro que a gente entende que o ritmo dos trabalhos não depende apenas de nós. Eu acho que quando a gente chega aqui na Câmara de Vereadores, é a primeira coisa que você enfrenta, né? Você entende que tudo tem um rito, tudo tem um processo, tudo tem uma burocracia. Então eu vejo que esse é o primeiro desafio de um vereador, da pessoa que está numa primeira legislatura. Então ela chega aqui, ela tem que entender que para que ela possa alcançar os seus objetivos, os objetivos da comunidade, da população que elegeu este parlamentar, esse parlamentar vai entender que ele vai precisar de toda uma articulação, ele vai precisar de todo um debate das suas propostas, das suas bandeiras, para que ele possa realmente implementar essas mudanças, enfim, realizações que ele defende em prol da sociedade, né? Vereador, o Partido Solidariedade hoje é oposição ao governo municipal? Sim. Como que foi que o senhor percebeu e como que foi todo esse processo, né? Os fatores que foram determinantes e como é que o senhor está se adaptando a esse novo posicionamento, porque o senhor também, a princípio, não pretende fazer uma oposição só por oposição, o senhor quer fazer algo mais construtivo também, é isso? Solidariedade, Maurício, é importante explicar à população. Desde o início do ano, quando nós vencemos as eleições, e eu sou o único vereador do Solidariedade aqui em Itajaí, nós nos propusemos a ter um diálogo com todas as instâncias, todos os poderes, incluindo o Poder Executivo. Então, o que nós tivemos desde o início com o Poder Executivo foi um diálogo com o objetivo de ter realmente, de fazer algo pela população nessa ponte com o Poder Executivo. Agora, quando você passa a observar, eu sempre digo, você precisa deitar a sua cabeça no travesseiro e você ter a consciência tranquila dos seus atos, daquilo que você está fazendo, dos seus posicionamentos. Quando você vê de uma maneira muito estranha o governo, de certo modo, retalhando pessoas que assinam uma CPI, eu acho que você tem que rever muita coisa. Agora, o Solidariedade, desde o primeiro momento, quando nós estabelecemos essa linha de diálogo com o Poder Executivo e contribuindo com o governo, desde o início o objetivo do Solidariedade foi estar ao lado da população de Itajaí. Eu não fui eleito para defender o Poder Executivo, Maurício. Eu fui eleito para defender a população. Os nossos posicionamentos aqui na Câmara, em pautas muito polêmicas, desde o início do ano, mostram claramente isso. Em várias votações, como questões envolvendo nepotismo, questões envolvendo a liberação de construções na orla da Praia Brava, onde a gente, de uma forma corajosa, se posicionou, muitas vezes indo contra a orientação do governo. Porque quem orienta o mandato deste vereador não é o governo. Quem orienta o mandato deste vereador é o povo de Itajaí. Então, o Solidariedade, quando eu falo num novo posicionamento, eu estou falando no novo posicionamento apenas a respeito do que nós vimos e nos impressionamos em relação às atitudes do governo quanto a alguns fatos como a CPI, por exemplo. Agora, a posição do Solidariedade, ela continua a mesma, a favor de Itajaí, com um mandato que é conduzido pela população e não por interesses escusos. Quais os desafios o senhor tem encontrado, até por ser um vereador jovem, o mais jovem entre os parlamentares, e está passando já por todas essas transformações, né? O próprio ambiente político no país também, ele está muito dividido.
E a Câmara de Vereadores nos municípios não é diferente, vereador. Tem muitos desafios por ser ainda um representante parlamentar de juventude. Eu acredito, Maurício, que a gente está num momento no Brasil onde nós devemos deixar cada um fazer a sua parte. Aliás, eu vejo que o grande problema que nós temos hoje no nosso país é um problema institucional. Muitas vezes nós estamos vendo isso. Em Brasília, com um poder querendo interferir no outro. Então, é aquela frase, né? Vamos deixar cada um no seu quadrado. Eu estou na esfera municipal atuando nesse momento, na condição de vereador. Eu estou na condição de parlamentar no meu município. Então, nesse momento, qual é a minha preocupação? A minha preocupação, óbvio que a gente discute, óbvio que a gente colabora, óbvio que a gente, enquanto cidadãos, temos também que forjar o pensamento da sociedade, né, mostrando os principais pensamentos, seja ideológicos na esfera política, seja de centro, de esquerda, de direita, enfim, cada um é livre para pensar o que quiser. Agora, a minha preocupação enquanto vereador pago pelo povo itajaiense tem que ser de trabalhar pelo desenvolvimento da minha cidade. Então, eu estou interessado, enquanto vereador, no desenvolvimento do meu município, no desenvolvimento da cidade, cujas pessoas me deram uma carta branca para que eu possa representá-las. Então, num momento como esse que o Brasil vive, um momento extremamente tenso, onde muitas vezes qualquer posicionamento que você toma é mal interpretado, primeiro a gente tem que ter muita cautela, né? Respeitar a população e a posição em que nós nos colocamos, onde tudo que nós falamos é visto como um espelho muitas vezes, e saber que nós precisamos, eu sempre digo, a mudança ela vai começando de dentro para fora. Eu estou neste momento como vereador de Itajaí, procurando ajudar a minha cidade através da minha função de legislador aqui no município. Na condição de jovem, tendo esta oportunidade como parlamentar mais jovem da cidade, eu vejo que esse desafio ele só aumenta, porque muitas das vezes tentam rotular a juventude como imatura. Às vezes um parlamentar mais jovem talvez não vá ter a mesma capacidade do que alguém que já tem anos e anos de experiência. Eu não estou dizendo que é isso, mas eu estou dizendo que esse é um rótulo que tentam colocar. Então a minha preocupação nesse momento é mostrar que não, a juventude ela não é só o futuro. A gente diz muito isso, a juventude é o futuro. Não, a juventude ela é o presente, ela está inserida num contexto no presente. E no presente, como vereador de Itajaí, eu quero mostrar que a juventude pode sim fazer a diferença para o progresso da nossa cidade. Vereador, e o senhor também é o parlamentar que mais tem emendas ao orçamento, que será votado nos próximos meses aqui na Câmara de Vereadores, o orçamento do ano que vem. Ao que o senhor atribui a necessidade de tantas mudanças, alterações e propostas até ao município. E também pergunto se tem alguma ou algumas das emendas que o senhor considera que não pode, ela precisa ser aprovada e estar presente no orçamento. Eu acredito, Maurício, numa frase que é muito certa, né? Quem não participa do jogo não reclame muito do resultado. E eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande, enquanto parlamentares, de discutir o que a cidade vai fazer no ano seguinte. E essa discussão ela acontece em que momento? Quando nós temos aí a aprovação da lei orçamentária, LDO, enfim. Esse é o momento que o vereador, ele pode, embora ele está apenas apresentando uma sugestão que vai ou não ser aprovada pelos seus pares, o vereador, nesse momento, ele está dizendo o seguinte, olha, eu acho que esse orçamento aqui na educação, ele pode ser melhor usado em tal área, seja investimento em tecnologia na educação, citando apenas um exemplo, que é algo que eu também defendo. Esse é o momento que esse vereador, ele pode manifestar o seu interesse, porque o vereador, ele não executa. O vereador, ele não executa nada. O vereador, ele está propondo leis, ele está legislando. Bom, se é o prefeito quem executa, e eu tenho a única oportunidade neste momento que eu estou discutindo o orçamento, né, de propor algo, de propor que seja investido um pouco mais na área rural, de propor que se dê uma atenção melhor ao esporte, através desse orçamento, eu vejo que essa discussão é sim importante.
Então, nós temos sim muitas emendas ao orçamento, vindo de uma demanda que a população coloca para a gente, né? E é através dessa demanda que eu posso me nortear para propor justamente essas alterações. Então veja bem, eu não posso chegar no ano que vem e dizer, eu acho que tem pouco dinheiro lá para o interior de Itajaí. E eu tive a oportunidade de propor uma mudança em relação a isso para que essas comunidades sejam mais bem assistidas e eu não fiz nada. Então, agora é o momento de aproveitar essa oportunidade e de fazer esse debate acontecer. É isso que nós estamos propondo através dessas emendas e acho que todo parlamentar deveria fazer o mesmo. Tem algum setor, alguma área que o senhor acredita que seja essencial uma atenção um pouco maior do que a de 2020 para 2021? Um dos setores eu citei agora, usando como exemplo aqui para expressar o que eu penso a respeito das emendas, mas que vou usar como exemplo também de algo que a gente propôs de fato, que é a situação do interior. Nós temos um orçamento muito pequeno para o interior da cidade, algo em torno de 100 mil reais, se eu não estou enganado. Nós propomos aumentar praticamente 3 vezes esse valor. Certo? Então, por quê? Porque nós temos visto que os bairros mais afastados da cidade, e essa sempre foi uma das minhas bandeiras, né, eles precisam de mais atenção. Nós já tivemos iniciativas aqui em Itajaí, né, pensamentos até de algumas comunidades da cidade de proporem questões de emancipação. Mas por que isso? Eu posso julgar esse pedido deles? Não, muitas vezes se sentem desvalorizados. Muitas vezes sentem-se mal atendidos pelo poder público. Então, qual é a nossa função aqui? A nossa função é mostrar, é pegar esse orçamento e mostrar para o prefeito, por favor, esses bairros também fazem parte da cidade. Destinar apenas 100 mil no ano inteiro para atender o interior é algo que, me desculpe, é vergonhoso. Então, nós precisamos e devemos melhorar isso. Então, é um dos exemplos que eu poderia te citar de emenda que a gente realizou e que eu acho de suma importância. Por quê? Repetindo, é o momento que temos para discutir isso. Então, se eu quero dizer que eu tenho um compromisso com as comunidades mais afastadas, com o interior, e se eu puder dizer, olha, eu fiz algo para vocês, o que eu posso fazer, já que não estou no executivo, é agora, é nesse momento, mostrando a necessidade e apresentando, quem sabe, uma solução para essa situação. As políticas públicas para 2022 dependem desse orçamento anual que será apreciado e discutido muito aqui na Câmara nos próximos meses. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos para continuar com esse bate-papo com o vereador Osmar Teixeira. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Osmar Teixeira, do Solidariedade. Bom, vereador, segundo bloco, vamos falar um pouquinho da CPI das máscaras que está acontecendo aqui na Câmara. Até agora já foram realizadas 2 reuniões com oitivas, 5 depoentes. Como é que o senhor avalia as informações até o momento trazidas e também os requerimentos foram atendidos? O que está faltando ainda de informação para o esclarecimento dos fatos? Bom, Maurício, embora a gente, na minha avaliação, apenas começou, nós temos já um avanço muito grande na CPI. Embora também algumas pessoas tentem dizer que a CPI está um blá 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 e que a CPI está servindo apenas de palanque, a CPI já traz grandes esclarecimentos à população de Itajaí. Nós já descobrimos, por exemplo, que a prefeitura pagou R$ 35,00 a unidade de uma máscara, quando ela tinha um orçamento de R$ 5,80. É importante que a população entenda isso. Era no período da pandemia, mas a prefeitura tinha um orçamento. Uma empresa apresentou no dia 16 de março de 2020 um orçamento de R$ 5,80. E a prefeitura vai lá no dia 19 de março e emite uma nota fiscal pagando R$ 35. Quer dizer, onde está a responsabilidade com o dinheiro público? Eu chamo isso do quê? Eu chamo isso de má gestão, incompetência, superfaturamento, corrupção. Então a CPI, ela já traz resultados
traz resultados mostrando que fiscais de contrato, alguns nem reconhecem a assinatura, outros não se lembram, outros não sabem nem qual era a sua função. Então a CPI das máscaras, ela vai mostrar para a população de Itajaí, na minha avaliação, já está mostrando que, infelizmente, num período dramático para várias pessoas, Maurício, um período de dor, de tristeza para várias pessoas, teve gente que ainda assim conseguiu fazer mau uso do dinheiro público. Isso para mim é gravíssimo. Sabe, isso para mim é uma coisa sem explicação. Já é algo horrível você fazer mau uso do dinheiro público em qualquer situação. Mas ainda você se aproveitar de um momento como esse, que trouxe realmente mais facilidades, seja na hora de fazer uma licitação, uma dispensa, enfim, para você agir com má fé, eu acho que realmente nós temos um dever até o término dessa CPI, e é o que eu espero de todos que compõem essa CPI comigo, de apurar e apontar irregularidades. E para mim, eu não tenho nem dúvida de que existem irregularidades, enquanto membro dessa CPI. Até agora as informações dão esses indícios na sua visão. Para mim, claramente, as informações dão esses indícios. Vereador, e quais as suas expectativas para a sequência dos trabalhos, as próximas oitivas? O que o senhor espera colher de informações? Nós tivemos o início da CPI complicado, Maurício. Nós tivemos o início de CPI com os trabalhos um pouco atrasados, né? Eu avalio que naquele momento, por parte do grupo que ficou comandando as principais posições na CPI, faltou a agilidade necessária, eu vejo isso, mas eu acho que agora nós estamos avançando. O que é mais importante dizer para a população nesse momento é que a população acompanhe. Eu fiquei muito feliz porque eu tenho percebido até através dos canais de comunicação da Câmara que a população está se envolvendo cada vez mais no assunto. Isso é importante, que a população fiscalize, que a população observe que, ao contrário do que alguns querem dizer, ninguém está fazendo politicagem na CPI. Ninguém está querendo fazer palanque na CPI. O que é fazer palanque numa CPI? É você apurar quem desviou dinheiro do povo? Se isso é fazer palanque, eu estou fazendo então. Se fazer palanque é você apurar quem roubou, quem agiu com má fé, quem é incompetente, quem é omisso, eu vou continuar fazendo. Para desagrado de quem talvez não queira que isso ocorra, sabe? O que é importante agora é que a população observe que ela elegeu vereadores para que esses vereadores atuem, ajam com isenção, com imparcialidade. E numa CPI é isso que a gente tem que buscar fazer. Eu sou vereador de oposição, Maurício, mas eu não tenho problema algum se a CPI apontar que em determinada situação onde nós achamos que um agente público era culpado e ele é inocente, de que ele seja inocentado e que a verdade seja mostrada através da CPI. Mas agora, eu não posso me eximir da responsabilidade de apontar os culpados. E para isso precisa ter pulso firme e compromisso com quem elegeu você. Vereador, o senhor acredita que no final dos trabalhos da CPI, qual encaminhamento será dado? E também terá que passar, claro, pela votação dos membros, pela gestão da CPI, que é o presidente, o vereador Bruno, a vereadora Cris e os demais parlamentares. Como é que o senhor espera de encaminhamento dos trabalhos? Nós temos, num todo, uma grande responsabilidade. Mas, logicamente, que os meus 3 colegas, vereadora Cris, vereadora Hilda, vereador Bruno, têm uma responsabilidade um pouco maior. Tem uma responsabilidade um pouco maior porque estão em maioria, em primeiro lugar, sendo vereadores do governo e ocupam posições importantes. O presidente, que é responsável por dar andamento aos trabalhos, e a relatora, que vai justamente fazer esse relatório final com todas as conclusões da CPI para que esse relatório vá à votação. Se eu sou um vereador do governo e eu estou investigando o governo, tu há de concordar comigo que eu tenho uma responsabilidade muito maior nesse momento, de mostrar que, mesmo sendo da base governista, eu estou agindo com imparcialidade. Então, é isso que eu espero nesse momento. Acho que o encaminhamento, Maurício, tem que ser esse que nós
acabamos de dizer. Você ter a capacidade de apontar pessoas que não estavam envolvidas naquela situação outrora investigada, mas também você mostrar aqueles que agiram com má fé, ou com irresponsabilidade, ou com omissão, seja qual for a conclusão que nós vamos chegar. Esse é o trabalho da CPI, encaminhar e mostrar para a população, separar culpados de inocentes, separar aqueles que têm compromisso com o dinheiro público daqueles que não têm. É isso que eu espero como encaminhamento desta CPI e até posteriormente na votação em plenário deste relatório, que eu espero que seja o mais exato, verdadeiro e honesto possível. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito das suas pautas legislativas quanto aos projetos que já estão protocolados, alguns tramitando, outros aguardando ir a plenário para votação. E tem um que é até uma sequência já de um trabalho que a vereadora Renata Narciso, quando estava na Câmara na última legislatura, já fazia, que é esse suporte assim, de tentar propor leis que possam garantir proteção aos animais. E o senhor tem uma aqui que proíbe, né? Está tramitando na casa, proíbe que as clínicas e hospitais veterinários de Itajaí fixem cartazes informando a respeito de cirurgias que envolvem, às vezes, a estética de cães e gatos, mas também elas causam a mutilação de orelhas, o rabo, a cauda, todos os demais, até unhas de gatos, por exemplo, os demais órgãos ou membros do corpo. Como é que está isso aí, vereador? Nós tivemos um compromisso, Maurício, de batalhar pela causa animal. Era uma bandeira nossa, já na nossa campanha, não só pelo Solidariedade ter esse viés, através do mandato da vereadora Renata Narciso, quando estava aqui nessa casa, mas também por um contato que eu sempre tive, até no meu trabalho enquanto comunicador, radialista, nessas áreas também atendendo a população. O nosso projeto, ele vai propor que essas clínicas elas sejam obrigadas a fixar esses cartazes esclarecendo a proibição do procedimento da caudectomia, né? Então, isso já está proibido. A lei já existe, né? É uma legislação que a vereadora Renata muito batalhou aqui na nossa cidade. Agora, o que nós precisamos, eu sempre digo, não basta você ter a lei, você precisa fiscalizar essa lei. Então, se você pode trabalhar em primeiro lugar com impacto visual, com a pessoa entrando e tendo a informação que existe uma lei que ela não pode fazer isso, você já tem um avanço. Então, é isso que esse projeto de lei busca trazer aqui para o nosso município. Vereador, outra proposta sua, e aí junto com os vereadores Adriano Clava, Beto Cunha e Aline Aranha, institui o programa Selo Social Restaurante Solidário. Como esse projeto poderia funcionar no município e contribuir até para amenizar a desigualdade social? Nós tivemos, Maurício, uma grande perda para Itajaí, há anos atrás, que foi um projeto do ex-vereador Oswaldo Mafra, presidente do Solidariedade, partido ao qual eu faço parte, do Restaurante Popular, servindo refeições a preço super em conta, R$1, R$2, enfim. Estava tudo pronto. A gente acompanhou ele em alguns momentos. Por questões de politicagem, e eu falo isso sem qualquer problema, politicagem, por pessoas que infelizmente vê a realização do projeto de outra pessoa, isso às vezes parece que incomoda elas, e travaram essa ideia brilhante, essa luta, essa batalha da parte do ex-vereador Oswaldo Mafra. Bom, a nossa ideia, através desse selo, é justamente incentivar essas práticas. É justamente incentivar pessoas, estabelecimentos que queiram se propor a reduzir essa desigualdade. E foi algo muito bacana nesse projeto, Maurício, que nós encontramos. Veja só, você citou aí, nós temos 4 vereadores pelo menos envolvidos nessa causa. Então, mostrando assim que a causa é nobre e que nós podemos, através desse selo, dessa certificação dos estabelecimentos que venham se propor a essa ideia de oferecer a refeição a um baixo custo, atendendo assim a comunidade mais vulnerável, nós temos sim a possibilidade de conscientizar cada vez mais as pessoas sobre a importância de algo que parece para nós ser muito simples, um prato de comida, mas que às vezes faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
Bom, nós temos que fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos para o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Osmar Teixeira, do Solidariedade. Bom, vereador, continuando a respeito das suas pautas, os projetos protocolados em trâmite na casa, nós temos o 71 de 2021. Ele cria um manual de adoção de medidas de proteção contra a violência obstétrica no município de Itajaí. Todo o que está relacionado à situação do parto aqui de mulheres. Como que surgiu a demanda? E como que poderia ser editado também esse manual para garantir a proteção dessas mulheres? Bom, Maurício, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu conheço essa situação de perto, porque eu fiz questão, eu fui pai há pouco tempo, e eu fiz questão que a minha filha nascesse no hospital público. Eu fiz questão que o procedimento que a minha esposa passou, né, e naquele momento ninguém sabia se era parto ou cesárea, fosse num hospital público. E procurei a todo momento durante a gestação acompanhar a minha esposa, seja quando ia nas consultas em posto de saúde ou mesmo no hospital na maternidade, porque eu queria conhecer de perto essa realidade. Eu, enquanto radialista, já recebi diversos casos de mães que se sentiram violentadas. E violência obstétrica, quando a gente fala essa palavra, às vezes pode vir na cabeça de alguém que é a mulher estar lá na maternidade e alguém vir e machucá-la, bater nela. Não tem nada a ver com isso. A violência obstétrica é você causar àquela mulher um trauma, uma situação de angústia, de dor no que eu falo é no seu psicológico, naquele momento em que ela está ali, seja através de cesárea, repito, ou de parto normal, válido para as duas situações, aquela mulher está para ter o seu bebê. Então, quando a gente fala de violência obstétrica e do manual de práticas contra a violência obstétrica, nós estamos propondo uma série de medidas protegendo a mulher contra essa violência obstétrica e definindo o que é violência obstétrica. Violência obstétrica, por exemplo, Maurício, é a mulher chegar na maternidade e ela não ter o atendimento adequado. É aquela mulher ficar ali numa situação onde ela está sendo induzida a um parto, sendo que ela pode ter sequelas, né, e problemas, efeitos colaterais maiores, porque ela já tem todos os indicativos que precisa de uma cesárea e ainda não foi feita. Isso é uma violência obstétrica. Você está expondo aquela mulher a um risco, sendo que você já sabe o procedimento que deve ser feito, realizado. Então, tudo isso, essas medidas, nós estamos buscando adotar. Vale ressaltar, já temos legislação estadual que prevê essas questões, mas estamos trazendo aqui para o âmbito municipal, para que a gente traga esse debate e para que a gente possa orientar melhor essas mulheres sobre o seu direito enquanto gestantes. Porque quando a gente trata da violência obstétrica, nós, lógico, tratamos com muita ênfase o momento que a mulher está indo lá para o parto, né? Enfim, mas a violência obstétrica, ela acontece em todo momento da gestação, ela pode ocorrer. É isso que nós queremos evitar, é isso que nós queremos combater. Vereador, essa experiência que o senhor teve com o SUS no que diz respeito à a vinda do seu filho, né, com a sua esposa, o senhor acompanhou diversas etapas de todo o atendimento que ela recebeu no SUS. Como é que o senhor avalia o conjunto? Até o senhor notou que, pelo fato do senhor ser uma pessoa pública, pode ter influenciado algum procedimento, alguma coisa? Bom, Maurício, eu tenho que ter muito cuidado para isso que eu vou falar agora, mas evidentemente que as pessoas, elas nos conhecem, né? Então, eu não tenho do que me queixar, eu, Osmar,
com o atendimento que foi dado à minha esposa. Um excelente atendimento. Mas eu quero que não só o vereador Osmar tenha esse bom atendimento. Eu quero que não só a esposa do vereador Osmar tenha esse bom atendimento. Eu quero que toda gestante, toda mamãe que chegue na maternidade, ela tenha também, sendo conhecida ou não na sociedade, sendo figura pública ou não. Então, a minha avaliação, logicamente, e eu não poderia generalizar quando um caso de violência obstétrica chega ao meu conhecimento. Não. Nós temos profissionais no SUS excelentes, pessoas que amam a sua profissão, que fazem o seu trabalho com enorme zelo, excelência mesmo. Mas o que a gente quer evitar? Aquilo que é exceção à regra. A regra é um bom atendimento. Eu vejo isso, eu observo isso. Mas é a exceção que a gente quer combater. Porque às vezes essa exceção, Maurício, de um atendimento mal prestado, pode gerar sequelas para o resto da vida em uma mulher, em uma criança. O senhor já tem apoio nessa demanda, né, vereador, aqui na casa para... Temos apoio, tenho conversado com muitos parlamentares que entendem a necessidade e observam que quando a gente fala dessa questão da violência obstétrica, é importante entender, não é porque a gente quer criar uma lei para acusar alguém de algo, a gente quer criar uma lei para prevenir. É esse o nosso objetivo. Vereador, nosso tempo está acabando, mas tem um assunto que eu não posso deixar de falar com o senhor, que o senhor é o vice-presidente da Câmara, da Comissão da Câmara de Segurança Pública e Defesa Civil. O senhor também é o presidente da Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui da casa. E o senhor acompanhou um procedimento de uma abordagem da Guarda Municipal de Itajaí a um ainda menor de idade que vendia os seus produtos doces no centro de Itajaí. Repercutiu muito, até em nível nacional, repercutiu essa situação. Foi gravado por populares ali a abordagem. E o senhor depois gravou uma live, conheceu os familiares, conheceu o rapaz e até prestou uma ajuda ali, uma solidariedade para o rapaz. O que o senhor avalia de toda essa história? Como que dá para responsabilizar a Guarda Municipal e evitar que novos casos aconteçam no município? Em primeiro lugar, numa situação como essa, você tem que ter posicionamento. Você não pode jogar para a torcida. Quando essa situação chegou ao meu conhecimento, eu verifiquei todo o material que era possível ser verificado naquele mesmo dia. E as imagens não deixavam dúvidas de que houve ali um excesso. É óbvio que a Guarda Municipal tem uma importância fundamental para a nossa cidade. Eu conheço muitos guardas municipais. Tenho pessoas, saindo até um pouco do âmbito da Guarda Municipal, da própria Codetran, que participam diariamente comigo ali no meu programa na rádio 106 FM. Agora, é preciso, e aí volto a lhe dizer, reconhecer quando em alguma situação alguém se passou. Alguém foi além das suas funções. E eu acho que ali, talvez no calor do momento, mas os agentes envolvidos se excederam. E quando eu analisei as imagens, não dava de jogar para a torcida e dizer, olha, eu quero esperar para ter um segundo momento. Não, o momento era aquele e a situação era muito clara do que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo era que um garoto que estava trabalhando, vendendo doces, e eu vou dizer algo aqui, Maurício, de forma muito clara, a legislação do município de Itajaí não regula especificamente um cidadão que ele está transitando vendendo doces. Ela vai regular quem está no ponto fixo. Até porque senão ninguém mais vende picolé nessa cidade. Então o que a gente tem que fazer agora? Eu estou até discutindo isso para que a gente proponha realmente os critérios para isso, enquanto Câmara de Vereadores. Para que essas pessoas tenham um pouquinho mais de segurança quando elas forem fazer o seu serviço. É um rapaz que sonha em ser sargento, que estava ali em busca de realizar o seu sonho. Então, naquela situação ali, eu acho que a melhor forma que a gente teve de ser solidário à situação que aquele rapaz passou e reparar aquele dano que ele teve, porque o rapaz foi colocado num camburão, certo? Ele não é um bandido. E olha, Maurício, eu posso dizer, eu sou um cara que quando eu vejo situação de bandalheira, eu sou o primeiro cara a defender que um safado que rouba, enfim, vá para a cadeia. Mas não é aquele o caso.
Não é aquele o caso. Era o caso de um trabalhador. Então, eu, até o momento, estou satisfeito porque, pelo que eu soube, houve um afastamento, embora o nosso prefeito não agiu como um líder nessa situação. Ele jogou sim para a torcida, esperou para ver o que ia dar para 2 dias depois se manifestar, né, sendo que já estava claro o caso. Porém, agora, mesmo, é antes tarde do que nunca, né, aquele ditado, tomou as medidas que eu acho necessárias, afastou, abriu um procedimento. Esperamos o resultado desse procedimento, porque lá atrás já tivemos outras situações que foi aberto o procedimento e ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Mas, para ser objetivo, numa situação como essa é necessário a gente ter posição e definir realmente quem é o lado certo e o lado errado da história. Vereador, nosso tempo acabou. As outras pautas legislativas do senhor nós trataremos em outra entrevista, que o senhor será convidado a participar aqui conosco no estúdio da TV Câmara. Obrigado por aceitar o convite. Maurício, eu que agradeço essa oportunidade de falar com o nosso público e estamos à disposição sempre. Obrigado a você também que nos acompanhou. Esta e outras entrevistas você pode acessar no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e também são transmitidas no canal 14 da Claro TV. Até a próxima.